Bom, minha gente, dando continuação para o nosso conteúdo de anatomia em específico, hoje a gente vai trabalhar nada mais nada menos que as nossas queridíssimas mãos. Isso daqui gera uma dor de cabeça absurda dentre todos os artistas que estão começando e, logicamente, vão fazer qualquer tipo de desenho que envolva uma cópia ou qualquer tipo de movimento com a nossa mão. E hoje, de certa forma, eu vou trazer isso numa maneira prática para a gente conseguir adaptar isso dentro dos nossos desenhos sem ter muita dificuldade. Eu vou trazer um exercício prático para vocês verem que, isso não é tão complicado quanto parece. Bom, o exercício em questão, ele envolve um pouco de sujeira. Como assim sujeira, Eric? Meu Deus. Não é sujeira em específico, né? Basicamente, eu vou me riscar. Sim, vou riscar minha mão esquerda para vocês terem uma noção de como que a gente faz a estruturação da nossa mão. Bom, eu vou fazer isso de uma forma mais direta, né? Eu vou pausar o vídeo para vocês verem só como vai ficar o desenho depois e a partir daí eu começar a explicar para vocês. Bom, como vocês podem ver, esse daqui foi o resultado. Eu, durante o processo, não notei que isso daqui era uma caneta permanente, então acabei cometendo um erro. Mas, errando que a gente aprende, isso daqui logo vai sair com álcool, creio eu. Opa, desculpa. Tá, mas voltando ao foco e à explicação, a nossa mão, como vocês podem notar, ela tem uma geometria, querendo ou não. Não só o lado de trás, como o lado da frente também. Daqui atrás. Isso daqui é a costa da mão, isso daqui é a face da mão, pelo que falo. Mas como vocês podem ver, a gente tem dobras em específico. Essas dobras é onde cada falange nossa se divide. Aqui a gente tem uma primeira falange, a segunda e a terceira. Como vocês podem notar, o dedão ele é dividido em apenas duas, ó. Uma única de dobra aqui. E a partir dessas dobras que a gente vai ter uma noção mais aprofundada também de perspectiva e proporção do nosso desenho. Porque, ó, como vocês podem notar, né, dependendo da distância que eu coloco a minha mão e dependendo da forma que eu movimento o meu dedo, uma dobra em específico acaba sumindo. Ó, vocês podem ver que dependendo do giro que eu faço também, outra parte dela pode aparecer, outra dobra, entendeu? E a partir dessa localização, a gente coloca isso dentro do papel. Porque, ó, vocês veem isso daqui e não é algo complicado de se desenhar, querendo ou não. Então fica muito mais fácil de aplicar isso no papel quando você já tem essa noção básica. Claro, isso daqui eu tô mostrando de uma forma 2D, mas a gente vai tentar aplicar isso de uma forma 3D dentro do nosso papel. Por isso que é bom você ter essa base e essa noção de como funciona a geometria não só do seu corpo, mas como também de um desenho em específico, coisa que eu vou mostrar de forma prática agora para você. Bom, levando em consideração a nossa referência, que é basicamente a minha mão, eu já tentei apagar um pouco aqui, levando em consideração a referência da minha mão, ela está estendida dessa maneira, tanto que eu já tentei apagar, eu escolhi justamente essa imagem de forma inicial para vocês terem uma noção da diferença de tamanho de cada dedo também, isso é importante. E uma outra forma geométrica que vai acabar aparecendo quando a gente for começar a desenhar. E tem a ideia da perspectiva também. Isso daqui é uma perspectiva basicamente 2D e plana que a gente tem da nossa mão, que fica muito mais fácil de discernir cada ponto e cada linha que tem na nossa mão. Então agora eu vou trazer de uma forma prática, fazendo esse exemplo dentro do nosso papel. Bom, agora trazendo de forma prática isso para o papel, a gente vai começar basicamente iniciando o nosso desenho trazendo as formas geométricas à tona. Qual forma geométrica em específica é essa? É um pentágono. É aquela forma geométrica que possui basicamente 5 lados. É basicamente um pentágono de cabeça para baixo. Ou não, depende do ponto de vista, se você for analisar em específico, mas ok. Bom, aqui a gente tem na imagem, como vocês puderam ver antes, aqui ficava a divisão inicial do nosso braço, onde sai a região dos nossos pulsos e essas regiões. Aqui, nesse ponto, a gente vai ter o nosso primeiro calinho aqui, que eu não me lembro o nome, mas sei que é um ponto inicial da falange. Aqui a gente vai ter outra falange também, e aqui a gente vai ter outra falange também, que é para o nosso dedão. E aqui nos outros dois também. Como vocês podem notar, existe uma proporcionalidade de distância de cada um também, porque de certa forma, a gente foi criado de uma forma até que perfeita também, se for parar para analisar. Mas continuando, não existe muito segredo aqui. É basicamente você olhar aquilo que você
fez na sua mão, ou você olha para ela e já imagina esse desenho que eu fiz em específico na minha mão para você ter uma base maior e uma compreensão maior também do que você vai colocar no papel e o que você pretende desenhar também. Aqui, basicamente, o que eu vou continuar fazendo vai ser as marcações. E como vocês podem ver, tem um tipo de distância específico para cada dedo também. Aqui, inicialmente, eu só estou fazendo o corpo de esboço, né? Ó, cada dedo em específico, cada falange da nossa mão, ela tem um tamanho. E às vezes ela faz um formato de arco. Esse arco que define a altura também dos nossos dedos. E isso que traz também a diferença de tamanho de cada um. Vou continuar fazendo aqui na foto para vocês terem uma base melhor. Bom, finalizado basicamente o corpo da nossa mão, todo o nosso esboço, a gente tem aqui uma ideia básica inicial de como que vai ficar o formato dela. Aqui, como vocês podem ver, tem uma diferença de distância para cada ponta do dedo, olha. E uma coisa que vocês notam, ele começa de uma forma muito ampla e longa, e ele vai finalizando de pouquinho em pouquinho, ficando menor. Agora, para criar o corpo dele em específico e a gente ter uma noção de uma forma e de uma profundidade, a gente faz basicamente esses segmentos aqui, essas circunferências, que vai dando o corpo da nossa mão em específico. Basicamente, olhando assim, tu fala, nossa, isso daqui tá horrível. É realmente um pouquinho feio quando você para analisar em questão de processo. Mas isso faz parte, querendo ou não. Agora, como a gente já tem toda essa base, a gente pode dar uma apagada de leve no nosso desenho, porque a gente já tem todo o corpo da nossa mão em específico. Mas a gente pode também só fazer por cima, entendeu? Tipo, como que eu posso falar pra vocês? Deixar o esboço à vista, porque é a partir dele que funciona o nosso estudo também. Assim a gente consegue aprender de uma forma mais válida. Mas continuando aqui, bom, agora eu vou dar forma para nossa mão. Como vocês podem ver, tipo, os nossos dedos em específico, eles não são tão normais e proporcionais. Cada um tem uma distância em específica, um formato em específico. E vocês veem que nessas partezinhas de dobras é onde normalmente ele tá meio amassado. O meu dedo na foto vocês podem ter visto aí antes, que ele é um pouquinho esquisito. Principalmente o meu dedo mindinho da mão direita. Por que eu tô falando isso? Não sei. Talvez eu não mostre minha mão direita de uma forma tão visível pra vocês, porque senão vocês vão tentar, de certa forma, ver o meu dedo. Mas como vocês notam aqui no que eu tô fazendo agora, todos aqueles círculos que eu fiz antes é o que tá dando a base do meu desenho agora. Esse dedo aqui eu acabei fazendo ele um pouquinho distante, foi erro da minha parte. Mas isso não impede da gente trazer pra cá e aproximar de certa forma, entendeu? Olhando aqui na perspectiva, esse dedo mindinho, ele tá muito longo. Fiz um pouco errado ele. Isso é uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês também, que é o quesito da observação, que a gente vai aperfeiçoando o quanto que a gente nota a diferença que tem da referência para a realidade que a gente está colocando no papel, sabe? Isso é muito importante, porque é isso que define muita coisa para a gente aprender também. Pelo menos eu, quando eu estava desenhando e tal, quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade em observar o que tinha de errado e o que não tinha. E normalmente só no final, quando eu
terminava o desenho que eu olhava e falava, isso daqui não tá legal. Isso daqui não tá nem um pouco semelhante ao que eu tinha feito. E como vocês podem ver, aqui a gente já tem uma base muito boa. Tá, querendo ou não, um pouco próximo à realidade, entendeu? E a gente já pode fazer aqui sim o formato das unhas, sem problema algum também. Mas é detalhe que às vezes não tem tanta necessidade de fazer no desenho, tá bom? Principalmente quem busca aprender a desenhar no estilo de mangá. Normalmente não tem. Mangá, anime, eu falo assim. Bom, agora, pra trazer mais profundidade e mais noção assim no nosso desenho, é basicamente fazer sombreamentos, entendeu? Não precisa ser algo perfeito assim. É só trazer um pouco de profundidade. Tu traz umas veias aqui, tu pode ir apagando assim seu desenho também para dar um ar mais realístico. Mas é isso, tu só faz essa pequena camada cinza aqui, que ela já dá uma diferença no seu desenho, traz uma ideia mais, como que eu posso dizer, profissional? Talvez sim, talvez não, porque eu não me coloco como uma pessoa profissional em desenhar, mas eu tenho uma bagagem muito boa e muitos anos de prática também. E como vocês podem notar aqui, a nossa mão ficou bem semelhante à referência, entendeu? Você vê que não tem aquela anormalidade, entende? Você olha pra ela e sabe identificar, tipo, pô, isso daqui sim é uma mão. Acho que no máximo o que eu fiz e errei aqui foi o meu pulso, que ele ficou um pouco muito... ficou muito grosso. Mas esse daqui foi a primeira referência que eu peguei. Agora eu vou aplicar isso em outra referência que eu acabei tirando foto pra vocês também. Bom, trouxe a forma prática da... Bom, trouxe pra vocês a forma prática da primeira referência que a gente acabou pegando para o nosso desenho envolvendo as mãos. Agora eu vou trazer essa daqui que ela traz uma perspectiva um pouco diferente, mas não muda tanto, entendeu? Mas isso já vai trazer uma noção 3D muito maior para a gente quando for aplicar a questão de movimentação no nosso desenho. Bom, agora, como eu fiz anteriormente, vou continuar a trazer a forma prática para vocês. Bom, seguindo o mesmo esquema de antes, a gente vai ter que fazer o nosso queridíssimo pentágono para a gente localizar onde vai ficar cada parte da nossa mão. Como você vê, o plano dela já muda de certa forma, porque ele vai ficar numa inclinação um pouco diferente agora. Todos os nossos dedos em específico, né? Mas a estética vai ser basicamente a mesma do desenho. Como você pode ver, eu estou seguindo até um pouco mais rápido agora, para vocês verem essa pequena mudança. Vou fazer aquele arco que dá aquela ideia de segmento e distância de cada dedo em específico também, para vocês terem essa noção maior. Bom, como vocês podem notar aqui no nosso desenho, os nossos... Bom, como vocês podem notar aqui, nos nossos pontos de cada final de falange, vocês veem aqui que tem uma angulação um pouco diferente. É a partir dessa angulação um pouco diferente que a gente vai trazer aquela ideia de movimentação para o nosso membro em específico aqui, sendo a nossa mão. Bom, trazendo a mesma estética de antes e o mesmo ensinamento, eu vou fazer aquela circunferência para vocês terem a noção de profundidade de novo. Trazendo aqui.
Bom, feito o nosso esboço, a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez anteriormente, que foi trazer o corpo e a alma do desenho específico. Eu vou começar pelo dedo mindinho, porque ele que traz aquela essência de profundidade aqui para o nosso desenho agora. Onde vocês tendo os pontos de cada falange localizado, fica muito mais fácil você já definir como que vai ficar o formato dos dedos aqui. Como vocês podem notar, que já tem uma profundidade um pouquinho maior. Vocês veem que já tem uma questão de movimentação, já tem uma questão de corpo, ó. Tem essa questão de divisão aqui do dedo, como vocês podem notar, ó. Aqui a parte superior e aqui a parte lateral. Parte superior, parte lateral. Eu vou trazer, obviamente, nesse vídeo ainda, essa questão de, tipo, você ter essa noção de profundidade da parte superior e da parte lateral. Porque aqui, querendo ou não, o nosso dedo ele é basicamente um cilindro, entende? Bom, vou continuar aqui para vocês verem como vai ficar finalizado, basicamente. Não tem tanto segredo, entendeu? Em relação ao formato do corpo da nossa mão. Bom, agora para finalizar, vou trazer aquela mesma ideia que eu trouxe no primeiro desenho, que é o sombreamento. Onde a gente traz uma ideia mais legal do nosso desenho, deixa ele com uma corzinha mais viva, querendo ou não também. Bom, agora aqui nessa terceira imagem a gente vai ter uma questão de profundidade muito maior. Vocês podem notar aqui a questão da perspectiva, que essa parte ela dá uma ideia de ser muito maior que esses outros dedos aqui, mas na realidade não é, como a gente sabe como funciona a realidade. E aqui tem a questão de movimentação dos dedos e como ele acaba perdendo tamanho, dependendo da forma que você acaba movimentando ele. Aí agora a gente vai trazer isso para o papel, trazendo também a questão de uma profundidade 3D também do nosso desenho. Bom, depois de analisada e replicada cada ponto e cada linha no nosso desenho, a gente vai trazer aquela forma que eu tinha falado todos os outros passos anteriores do nosso desenho também. Porque, como eu já disse, isso que traz a profundidade e a forma da nossa mão. Aqui, nesse dedo em específico, a gente vai fazer ele de uma forma mais circular. Porque a gente está vendo nessa perspectiva aqui, ó, como vocês podem notar, vira basicamente uma circunferência, ó, como que some. Aqui ele aparece, aqui não aparece, entende? Ele acaba subindo de certa forma. Porque essa circunferência aqui, ela tá escondida porque o nosso dedo, ele tá mais próximo aqui, entende? Aí aqui a gente vai trazer um corpo diferente para ele. A gente vai fazer sim,
basicamente um círculo, só que com formas, ó. Vou trazer aqui pro lado. Eu fiz essa cabeça aqui do meu dedo, por exemplo. Aí aqui, ó, a gente tem a linha, a gente tem a circunferência e a gente vai ter isso daqui também, ó. Isso daqui que traz a ideia de profundidade do nosso dedo. Aqui vai estar, por exemplo, ó, a nossa unha. A gente vai tendo uma noção muito maior de como vai ficando. E assim a gente vai se aprofundando, entendeu? Porque, por exemplo, aqui eu fiz essa forma. Aí no desenho ali vai estar assim depois do dedo. Sabe? Aí o que a gente vai fazendo depois, a gente vai só colocando um pouco de sombra para criar a forma também. Só que aqui ele seria um pouco mais abaixo, mais aprofundado. Trazer mais uma forma pro dedo também. Tem a questão de rugas, que isso influencia bastante. Mas isso daí é em outra situação. Mas voltando ao foco, fazendo aqui, vou criar toda a forma geométrica do nosso dedo para esse desenho específico. Aqui, como vocês podem ver, esse segmento aqui, essa elipse, lembrei o nome da forma geométrica, ela vai estar deitada em vez de em pé agora, porque o nosso dedo ele tá meio que dobrado assim, sabe? Só que de lado. Isso acaba pegando um pouco a visão das outras partes do nosso dedo, entende? Como vocês puderam ver anteriormente lá na referência do nosso desenho específico. Como vocês viram aqui, ó, já traz uma profundidade um pouco maior. Você consegue ter uma noção geométrica muito mais legal em 3D aqui da sua mão em específico. Bom, aqui eu vou continuar fazendo todo aquele processo padrão, né? Aqui finalizando o desenho basicamente, trazendo aquela ideia de sombra de novo pro desenho ficar mais artístico, querendo ou não. Bom, minha gente, mais uma aula finalizada. Dessa vez a gente trouxe de uma forma prática como desenhar as nossas mãos. Espero que tenha sido uma aula muito produtiva. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem no WhatsApp ou pelo Instagram também, não vejo problema nenhum. E é isso, minha gente. Espero que tenha sido muito produtivo esse vídeo para vocês. Qualquer dúvida, como eu avisei anteriormente, me manda mensagem diretamente no WhatsApp e a gente se vê na próxima. Valeu!